Estamos aqui com Maria Gutenara, analista de políticas sociais e, no momento, secretária executiva do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Conta um pouco pra gente como é que funciona o sistema de conselhos no Brasil. Alguns conselhos de direitos, tais como o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, são conselhos paritários, ou seja, metade das cadeiras é da sociedade civil e metade das cadeiras é do governo, né? E aí o conselho ele tem a competência, no caso da criança e do adolescente, de dispor sobre todas as políticas da área. Então, seja política voltada para as crianças e adolescentes na área da saúde ou na área do combate ao trabalho infantil, o Conselho essa discussão tem que passar obrigatoriamente pelo Conselho Nacional. E assim é com todos os outros conselhos nas suas temáticas. Como é que funciona, assim, a sociedade civil ela se organiza de que maneira para participar dos conselhos? As entidades podem se candidatar, elas devem ter atuação, elas devem ser referência em atuação nacional, né, de sua atuação na área da criança e do adolescente ou na área em que ela vai se candidatar, se for o caso de um outro conselho, e ali as próprias entidades têm esse papel de eleger. Que resultados que você identifica que os conselhos trazem para as políticas sociais? É o próprio controle social e democrático que esses conselhos fazem. Então, toda e qualquer ação proposta pelo governo tem que passar pelo conselho. Isso faz com que as nossas políticas elas se tornem mais democráticas. E um outro ponto de produto são as próprias resoluções do Conselho, porque como o Conselho ele tem esse caráter de dispor e de normatizar a política pública, né, a gente tem, após leis, após políticas públicas, o Conselho ele vem para fazer esse diálogo e essa ponte de discussão com a sociedade. Então, o Conselheiro Nacional ele tem necessariamente que conversar com os estados e com os municípios. A respeito do acompanhamento das políticas públicas e até da validação de algumas políticas, de prestação de contas. Eu sei que os conselhos têm esse papel também de fazer esse acompanhamento. Mas você saberia me informar assim, qual seria a efetividade na tomada de decisão dos conselhos a respeito de aprovação da validação? No caso da criança e do adolescente, o Conselho demanda e provoca muito os governos e o Estado. Então, necessariamente, essas políticas públicas elas devem passar pelos conselhos de direitos, porque é ali em que elas são aprimoradas e as decisões do Conselho devem ser levadas em conta nas decisões no aprimoramento dessas políticas. Claro que o monitoramento do Conselho, ele não é um monitoramento técnico, não é aquele monitoramento que nós gestores temos, né? Ele é diferente, ele é um monitoramento político, ele é um monitoramento que tem um olhar diferenciado e muito rico para a política pública. Conta um pouco do conselho que você trabalha, né? O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. O CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele foi previsto no ECA, né, que é uma lei de 1990, e ele foi criado por uma lei própria em 1991. Ele tem uma natureza deliberativa e isso traz uma vantagem para ele em termos de controle de política pública, porque as decisões dele são vinculantes. Necessariamente, né, o que o Conselho dispõe, o que o Conselho delibera, isso tem que ser levado em conta para os governos e para o Estado na hora de formular e na hora ali de construir uma política pública. Além disso, o Conselho também ele que convoca as conferências nacionais dos direitos da criança e do adolescente. Isso é muito importante, porque esse ano, por exemplo, a gente fez a 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Um dos temas foi justamente o fortalecimento dos conselhos de direito e a participação de criança e adolescente nesses espaços de políticas. Que melhorias você acha que poderiam ser incorporadas no sistema de conselhos para aprimorar eles institucionalmente? Rubens, eu acho que o principal dos conselhos é a gente não retroceder em termos institucionais do que a gente já conseguiu avançar até agora, mas o mais importante é tornar eles e suas deliberações efetivas, né? Fazer com que eles se fortaleçam institucionalmente e que as decisões dos governos ou os planos dos governos, as políticas do Estado de forma geral, elas passem por lá e de que as considerações do Conselho sejam levadas em conta. Eu acho que isso é o mais importante. Muitíssimo obrigado pela entrevista, Maria.